Estamos aí passando ao nosso estudo, a segunda parte do estudo chamado Punição dos Pecados, Punições do Pecado. Nós vimos já semana passada que existe a punição natural, aquela coisa que acontece, consequência normal. A pessoa bebeu muito, pode ter cirrose, a pessoa fumou muito, pode ter câncer, a pessoa teve caso fora, ou fornicação, prostituição, pode pegar uma doença, pode pegar uma gravidez. Isso são punições naturais, acontecem naturalmente. E hoje nós vamos ver as punições positivas, aquelas punições que são chamadas de castigo efetivo do pecado. Punições do pecado, parte 2, o castigo efetivo do pecado. Aí, querido, a gente começa, abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versículos 16 e 17. Alguém para mim, por gentileza? Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Queridos, a pena, o castigo, a ameaça que Deus fez ao homem no jardim do Éden era a pena de morte. Aonde ele dá a entender, queridos, que lógico que Deus não estava pensando em momento algum que era apenas a morte do corpo, mas a morte do homem total. A ideia da Bíblia, quando fala que o homem está morto, para a Bíblia o homem está totalmente sem vida e tudo que ele faz não produz vida. Foi nessa ameaça sobre aquele primeiro pacto com Adão, para não comer o fruto proibido, que estava baseado a palavra morte. Foi aí que Deus falou: vou castigar você, Adão, com morte, mas é morte total. Tudo que narra vida em você, tudo que tem vida em você, porque Ele está comigo, você vai perder completamente. A Bíblia desconhece a distinção tão comum conosco entre morte física, espiritual e eterna. A Bíblia, quando fala o homem está morto, a Bíblia entende que todo ser do homem está morto. Todo ser do homem está morto. Aí, queridos, hoje nós vamos fazer o quê? O que nós vamos estudar e aprimorar? Esse castigo efetivo do pecado. Essa punição que vem da parte de Deus. Aquilo, primeiro, causas naturais, uma consequência. Aí depois vem Deus agindo, cobrando, aquilo que o homem plantou. É Deus fazendo o homem colher aquilo que ele plantou. E aí, querido, nós começamos a falar, a primeira coisa que é imposta por Deus é a morte espiritual. Primeira coisa é isso, morte espiritual. Nós vamos definir alguma coisa aqui interessante. A ideia de morte para a Bíblia, a ideia de morte, sempre vai ser separação. A morte física, a alma separada do corpo. A morte espiritual, o corpo separado, o espírito separado de Deus. A morte eterna, uma separação eterna de Deus. Morte espiritual, há uma profunda verdade no pronunciamento de Agostinho, um dos teólogos antigos, de que o pecado também é uma punição do pecado. Significa que o estado e a condição pecaminosos em que o homem nasce, por natureza, fazem parte da penalidade do pecado. O que quer dizer isso? O homem já nasce morto. O homem, a pessoa, o ser humano nasce morto. Quando a pessoa nasce, ela já está, você já pensou nisso alguma vez? Quando a pessoa nasce, ela já está em contagem regressiva para a morte. Ela já nasceu tendo a contagem regressiva para a morte. Alguns já nascem mortos, alguns lá dentro do ventre morrem. Então, queridos, o estado que o homem nasce, o homem já nasce totalmente debilitado para ter vida. O homem não tem condições de manter-se vivo. Então, a primeira morte que a gente vê é a morte espiritual. A consequência imediata do pecado, mas também fazem parte da penalidade ameaçada. O pecado separa de Deus o homem, e isso quer dizer morte, pois é só comunhão com Deus, só comunhão com o Deus vivo, que o homem pode viver e viver de verdade. No estado da morte, que resultou da entrada do pecado no mundo, levamos o fardo da culpa do pecado, culpa que só pode ser removida pela obra redentora de Cristo. Abra sua Bíblia em Isaías 59, por gentileza. Versículo 1 e 2. Isaías 59, se fosse 59, 49, mas assim, 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados
Encobrem o seu rosto de pós para que vos não ouçam. Então, queridos, o que acontece? O pecado separa o homem de Deus. Uma vez a pessoa separada de Deus, é uma vez a pessoa sem vida. Aí, queridos, a gente vê muito agora na televisão, só para a gente ilustrar um pouquinho melhor, o tal de zumbi. O que são zumbi? Mortos vivos que andam. A pessoa sem Deus, aos olhos de Deus, é isso. A pessoa sem Deus, a pessoa penalizada pelo pecado, são pessoas que estão andando, mas aos olhos de Deus elas estão vegetando. E se você for analisar, isso não é muito fora da realidade, não. Procura uma pessoa que não tem Deus e busca nela o sentido da vida dela. Já parou para perguntar isso para alguém? Já conversou com alguém sobre o sentido da vida? A vida da pessoa se limita o quê? A bens materiais, a ser bem casado, ou a ter um carro, ou a ter um bom estudo, a ter uma faculdade. Se uma dessas coisas vier a faltar, a vida da pessoa desmorona. Desmorona. Dificilmente você vai ver um cristão cometer suicídio. Por quê? Qual é a base, qual é a motivação da vida dele? Jesus. Jesus nunca acaba. Jesus nunca morre. Então a pessoa separada de Deus, realmente ela não tem significado nenhum de viver. A vida dela é totalmente vazia, desprovida de sentido. Então é isso que se caracteriza a morte espiritual. É uma existência sem motivação. É viver porque não tem coragem de morrer. É viver sem motivação de viver. A pessoa está ali, mas para ela, tanto faz. Ela está lutando pelos objetivos dela. Terminou os estudos, entrou num bom emprego, ela falou, e agora? O que você quer? Não, quero me casar. E agora? Se casou. Quero uma casa boa. Daí agora? Um carro bom. E agora? Chega uma hora que a pessoa não acha mais motivos para continuar vivendo ou motivação. Porque é uma vida que está morta espiritualmente. É uma vida que está desprovida da presença de Deus. O homem natural carrega para onde vai o senso da sujeição à punição. A consciência constantemente o faz lembrar-se da sua culpa e com frequência o temor da punição em seu coração. Queridos, pode ser o homem mais violento do mundo. Pode ser o cara mais forte. A pessoa mais brava do mundo. Ameaça de morte. O que acontece? A braveza vai embora. Não. É só ameaçar de morte. Se ameaçar qualquer pessoa de morte, por quê? Aquilo ali é o pecado que está no homem, o levando a pensar, a morte é terrível. E para ele, sem Jesus, é terrível mesmo. Então, queridos, a primeira punição, o primeiro castigo efetivo do pecado é a morte espiritual, aonde o homem não tem ligação com Deus. E isso o homem carrega por si o tempo todo. O tempo todo. E, queridos, às vezes, alguns crentes, não sei qual o motivo, tem medo de morrer. Pode pegar uma igreja cheia aí que o povo empolgar, fala, quem quer ir para o céu? Quem quer morrer agora? Não é você ter medo de morrer, não é você ter receio de morrer. Não, que eu tenho muita coisa para você, não justifica. Se você entendeu que a vida lá em cima é melhor que aqui embaixo, qual a sua atitude? Logo que você está na paz ali, agora é mesmo. Eu tenho uma hora e meia. E eu fiz uma comparação com ele, e ele, na hora, ele riu, não. Olha só, fulano, se alguém chegar com uma colher de chumbinho, fazer bebê, ou uma colher de pudim que você gosta, não, chumbinho, pastor, eu quero um pudim. Mas é isso, meu querido, eu estou te oferecendo Jesus, e o diabo te oferecendo morte e inferno. Você não quer Jesus ainda por quê? Aí eu acho que ele assim, caramba, é tão simples assim mesmo. Ou é vida, ou é morte, ou é céu, ou é inferno. E o pecado, queridos, traz sobre o homem aquela sensação, aquele medo, aquele pânico da morte. A morte espiritual significa não somente culpa, mas também corrupção. O pecado é sempre uma influência corruptora na vida, e isso é parte da nossa morte. Então o que acontece? A morte espiritual é o quê? Primeiro, aquela sensação, aquela culpa que acompanha a pessoa o tempo todo. A morte espiritual é a ausência de perdão. A morte espiritual é a ausência de esperança. Quer ver? Abra sua Bíblia, por gentileza, Efésios capítulo 2, versículo 1. Depois vai lá para o versículo 11 e 12. Efésios 2, 1. Depois 11 e 12. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aí Paulo está a conclusão. Vocês estavam mortos e foram vivificados.
E como que eles eram antes dessa vivificação, o 11 e o 12? Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo. Vou dar um pouquinho mais devagar. Naquele tempo estava sem Cristo. O que mais? Separados da comunidade de Israel. Quer dizer, fora do povo de Deus. Estranhos aos concertos da promessa. Quer dizer, não tinha promessa nenhuma, não tinha ligação nenhuma. Não tendo esperança e Sem Deus no mundo. Para a Bíblia, morte espiritual é isso. Sem Cristo, sem comunhão com o povo de Deus, sem benefício da aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Queridos, a pessoa que não tem Jesus, Deus olha para ela e fala: você está sozinha no mundo. Você dá seus pulos sozinho. Que é isso, pastor? Mas é condição do pecado. É a coisa mais natural do mundo. Às vezes a gente quer falar que Deus é carrasco. Não, Deus é a pessoa mais justa. Deus é a própria justiça. É a coisa mais justa e normal do mundo. Aí que a gente pega um exemplo, vamos trazer para o nosso tempo. Você tem alguém brutalmente assassinado na sua família. Alguém matou um parente seu. Que tratamento precisa dar para essa pessoa? Não, falando que é minha casa, fica à vontade, a casa é sua. Não, precisa ser rigoroso. Se não se deixarem, se comete o mesmo crime. O que nós temos que entender foi isso. Adão violentou a Deus. Em que sentido? Quebrou a lei de Deus, afrontou a santidade de Deus, escarneceu de Deus com aquele ato de dar ouvido a Satanás. Aí, pecou. Qual é a primeira sentença? Morte espiritual. A ausência de Deus. Sem Deus no mundo, sem esperança. Mas o pecado é sempre uma influência corruptora na vida, e isso é parte da nossa morte. Por natureza somos não somente injustos aos olhos de Deus, mas também impuros. E essa impureza se manifesta em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas orações. É sempre ativa dentro de nós, agindo como uma fonte envenenada a poluir as correntes de vida. E se não fosse a influência restringente da graça comum de Deus, tornaria a vida social inteiramente impossível. A morte espiritual o que é? Primeiro, cada um carrega sobre si a culpa do pecado. A morte, o medo da morte, o medo da punição. O segundo, é corruptor. O que quer dizer isso? O homem sem Deus, toda a sua entranha, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, toda a sua vontade, sempre vai para o mal. E ele, não só ele, mas ele ainda consegue contagiar, contaminar os outros. Aí tem um dito popular, uma comparação, que fala que um tomate ou uma laranja podre numa caixa estraga o resto. Agora imagina uma caixa cheia de laranja podre. Estraga até a caixa. Mas a ideia é essa, que as pessoas que não têm Cristo, as pessoas que estão mortas espiritualmente, elas sempre vão estar envenenando as outras pessoas. Já viu uma coisa interessante? Eu não sei aí o tempo que vocês estavam no mundo, mas a pessoa sozinha geralmente não vai ser muita coisa não. Já observou? A pessoa sozinha, ela não vai muita coisa errada não. Se juntar 2, 3, meu amigo, acabou. Vamos fazer como? Não vai ser boa, vai comer, vamos fazer. Aquilo que você não fazia sozinho, sob circunstância nenhuma, você vai ser 3, 4 vezes mais. O que é isso? Juntou uma laranja podre com outra laranja podre, com a maçã podre, com o tomate podre, virou uma podridão. É um tipo popular antigo também. Junte-se com os bons, serás um dele. Junte-se com os maus, serás pior que ele. Então, queridos, qual é a ideia que está passando? O que é a morte espiritual? É aquele peso da culpa, porque está sem Deus, está sem esperança, e a corrupção que traz na vida. Então, tudo como quer fazer, é isso que nós temos que entender. Tudo como quer fazer, já sai contaminado e contagiado. Porque ele está sem Deus. Aí que vem uma coisa interessante aqui, praticamente no último parágrafo desse ponto. Se não fosse a restrição da graça comum. O que quer dizer isso, queridos? Se o mundo não tivesse o favor de Deus sobre ele, o cara que matou uma pessoa ia matar só uma? O cara que estuprou 3 pessoas ia estuprar só 3? Não.
O homem vai ser coisas assustadoras. E não vamos aumentar muito, não. Vamos para cá, para gente. Quantas situações você segurando, rangiu os dentes. Se eu não fosse crente, ainda bem que você é crente. Nós que somos crentes, e Cristo nos garante que somos selados pelo Espírito Santo, a hora que a gente segura, a hora que chega a morder a língua para não falar, para não fazer alguma coisa. Porque se não fosse isso, ia estourar, ia explodir. Se você já passou a memória, aqui eu quase não conheço ninguém que já passou por isso, quantas cobras e lagartos você engoliu? Quantas pessoas, ai Jesus, tem gente que me tira da graça e fala, rapaz, eu tenho uma dívida séria com Deus. Por quê? Rapaz, imagina um homem desse tamanho que é crente. Você não ia terminar essa frase do jeito que você começou a frase. Então é a graça de Deus que impede que façamos coisas nem piores. É Ele que nos impede. É Ele que limita a ação humana. Então, queridos, o primeiro castigo efetivo, como punição do pecado, se chama morte espiritual. O segundo castigo efetivo, os sofrimentos da vida. Queridos, o sofrimento da vida que resultam da entrada do pecado no mundo também estão incluídos na penalidade do pecado. O pecado produz distúrbios em todos os aspectos da vida do homem. Sua vida física caiu, presa de fraquezas e doenças, que redundam em desconfortos e muitas vezes em penosas agonias. E sua vida mental ficou sujeita a perturbações angustiantes que muitas vezes o privam de alegria de viver, desqualificam-no para o seu labor diário e por vezes destroem por completo o seu equilíbrio mental. E o que acontece? Os sofrimentos da vida vieram por causa do pecado. Todo você tem pensamento angustiante, pesadelos, aquele pensamento que te atormenta o tempo todo, aquela vontade de fazer coisa errada, aquele sofrimento, a sua limitação. Queridos, se o homem tivesse coladinho em Deus, ele ia ser um gênio, ele ia ter solução para tudo. Queridos, primeiro que não ia nem ter problemas, se o homem tivesse com Deus, não ia ter nem problema. Mas o pecado trouxe problemas, o pecado trouxe distúrbios mentais, o pecado trouxe doenças, o pecado trouxe problemas que o homem não tem nem ideia. Queridos, o nosso corpo é debilitado. Quer ver um exemplo disso? Jesus morre, ressuscita, ele aparece aos apóstolos. Como Jesus aparece aos apóstolos, a porta estava fechada, a janela fechada. Como que acontece? Ele atravessa a parede, faz seus convosco, senta com eles, come o peixe com eles e vai embora. O nosso corpo ausente do pecado seria ilimitado, queridos. Teremos atividades, habilidades, faculdades que a gente nem imagina. E, queridos, a gente não vai longe. Se você procurar aí os superdotados, aquelas pessoas que têm alguma parte do cérebro mais evoluída, tem garoto aí de 6 anos tocando piano normalmente. Se a gente vai buscar aí os superdotados, eles fazem coisas que eu e você vão vocês nada, jamais vão fazer isso. São pessoas que tiveram o privilégio de ter a mente um pouquinho mais privilegiada. E segundo alguns pesquisadores, a gente não usa 10% do cérebro. Isso é um dos lados, diz os pesquisadores. Imagina, a gente usa 40%, 50%. Então, queridos, o pecado, ele traz sofrimento para a gente, limitando o nosso corpo e submetendo nosso corpo à fraqueza. Sua própria alma veio a ser um campo de batalhas de pensamentos, paixões e desejos conflitantes. Queridos, não tem coisa pior do que isso. E nós vivemos isso. Aquela luta constante de fazer o certo e de fazer o errado, é sempre. Isso para quem não tem Jesus, e isso para quem tem Jesus, mais ainda. Mais ainda. Eu estava conversando com uma pessoa, para que é interessante, mas não, pastor. Antes eu matava qualquer coisa. Agora antes de matar, eu penso um pouco. Tá bom, pensa um pouco. Mas não, qualquer coisinha, se alguém falasse, eu ia lá e matava, no final. Eu entrar num barulho de qualquer um. Agora ele está refletindo, eu vou, não vou, eu vou sim, não vou. Queridos, isso é dentro do ser humano constantemente. Você está mudando de canal, você vai pensar, vou ver se o programa é bom, não é bom. Eu estou na rua, e isso é bom, não é bom. Isso que trouxe foi o pecado. Adão e Eva não tinham esse conflito.
Eles não possuem esse conflito. Mas aí não parou por aí não. Os sofrimentos da vida trazidos pelo pecado. A se recusar a seguir o julgamento do intelecto, e as paixões se mantinham sem o controle de uma vontade inteligente. A verdadeira harmonia da vida se acha num estado de dissolução que frequentemente leva consigo os sofrimentos mais pungentes. E não só isso, mas com o homem, e por causa dele, toda a criação ficou sujeita à vaidade e à escravidão da corrupção. Aí qual é a guerra do homem? Ele vai seguir intelecto, que sabe as consequências, ou vai seguir a paixão, que ignora as consequências. O conflito do homem é esse, queridos. Ninguém lá fora, ninguém faz uma coisa sem realmente saber o que está fazendo. Concorda comigo? Eles fazem consciente. A luta deles é: eu vou pela razão ou vou pela paixão? A decisão deles é essa. Porque se eles forem pela razão, eles vão conseguir, mas geralmente, como eles são escravos do pecado, eles cedem à paixão. Quero ler a sua Bíblia aí, por gentileza, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2 carta para Timóteo 2, versículo 22. O outro pode ler, procurar lá em Gênesis capítulo 4 também. Quem achou pode ler. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com o coração puro e volta ao Senhor. Então, quer dizer, foge das paixões da mocidade, da carne. Olha o que Deus fala com Caim, é Gênesis 4, versículo 7 e 8, vamos falar a memória. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então o que Deus fala para quem vai cair? O pecado é bater na porta, você ainda não pecou não, Caim. Mas cabe a você dominá-lo. Aí Deus fala: o seu desejo, Caim, é contra você. Ali começou, em Adão e Eva começou aquilo. Adão e Eva trouxe por causa do pecado esse conflito. A gente sabe o que é bom, a gente sabe o que temos que fazer, mas há um sentimento aqui dentro que luta contra a gente, que sempre quer fazer. E queridos, querendo ou não, isso causa impaciência, isso causa ausência de paz, isso causa sofrimento. Você constantemente lutando para fazer o que é bom e evitando fazer o que é mal, e na maioria das vezes você faz mais mal do que bom, você erra mais do que acerta, e fica aquela guerra constante. Aí você às vezes, quando escolhe o bem, você está aqui com pena do bem, mas o resto do seu corpo todinho que é o mal. Isso foi proveniente do pecado. Essa ausência de paz, essa ausência de equilíbrio nas nossas vidas foi causada por causa do pecado. E aí, queridos, a gente pode observar ainda que isso reflete naturalmente na natureza. Porque o que diz lá? Abre a sua Bíblia aí, Gênesis 3. Gênesis 3 é o versículo 17 e 18, por gentileza. Adão disse: portanto, deste ouvidos às vozes de tua mulher, e comesse da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cordões também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que aconteceu aí? Maldita é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada. A terra era tranquila, era um paraíso. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Aí o que Deus fala aí? Vai ter espinhos, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí o pecado foi crescendo. Essa é a maldição que Adão trouxe sobre a terra. Aconteceu o quê? Essa maldição virou terremotos, ciclones, tornados, erupções vulcânicas, inundações, deserto, trouxe tudo isso. O homem amaldiçoou a terra com a atitude dele. Aí o pessoal fala: onde está Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. O pecado do homem foi aumentando, as consequências foram aumentando. O homem foi se tornando mesquinho, a maldição sobre a terra foi se intensificando também. Pois bem, há muitos, principalmente
principalmente em nossos dias, que não veem a mão de Deus nisso tudo e não consideram essa calamidade como parte da penalidade do pecado. Todavia, é exatamente o que elas são, no sentido geral. Então, queridos, isso aí é aquecimento global, que seja o que você quiser falar, mas é consequência do pecado. Podemos fazer o maior plano ecológico do mundo. Podemos tirar todos os tipos de poluentes do mundo. Mas a terra vai gemer por causa do pecado do homem. Tudo isso que a gente vê, de tsunami, tudo isso é consequência da ação de Deus punindo o homem por causa do pecado. Contudo, não será seguro particularizar, interpretá-las como punições especiais por graves pecados cometidos pelo que vivem nas áreas atingidas. Então, queridos, o que ele está falando agora aqui? Nós vamos citar agora um exemplo claríssimo. Qual? Que tem na Bíblia? Sodoma e Gomorra. Talvez alguém na época, não, já estava programado que ia cair essa chuva de fogo. Isso foi amor de Deus. Pelo amor de Deus, as pessoas querem simplificar ou amenizar as atitudes das pessoas. Mas, queridos, o pecado é avassalador. Talvez aquelas pessoas que morreram naquela tragédia de tsunami, enchente, vulcões, talvez aquelas pessoas não fizeram um pecado tão grave, mas elas se englobam e estão no grupo que Adão representou. O pecado não veio a um, a outro mais, a um, a outro menos. Não, o pecado veio generalizado. E Deus falou que maldita é essa terra, é aquele pedaço, aquele terreno. Não, é a terra. Toda a criação estava amaldiçoada pelo pecado de Adão, por causa do pecado de Adão. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, Lucas 13, de 2 a 5. Lucas 13, de 2 a 5. Lucas 13, de 2 a 5. Respondendo, Jesus disse: Cuidai-vos de que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem parecido das coisas. Não vos digo, antes se sois e vós não arrependeis, tudo de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitantes de Jerusalém. Não vos digo, antes se vós não arrependeis, todos de igual modo perecereis. Eles estavam conversando com Jesus. Aí eles falam que caiu uma torre de Siloé, a torre de Siloé, caiu sobre 18 homens e mataram. Aí eles dizem, irmão, eles morreram por causa do pecado. Jesus falou, olha, qualquer pessoa que não se arrepender vai ser culpado como eles. Jesus quer dizer o seguinte: aqueles que sofreram uma catástrofe da natureza e morreram, foi consequência do pecado. Mas nós que vimos e não tomamos uma atitude diferente, vamos sofrer as mesmas penas por causa do pecado. Aí você viu, fulano saiu de carro, encheu a cara, bebeu, estava uma consequência natural. Ô meu amigo, peraí, você está vendo o que ele fez, o que aconteceu? Só fazer também para quê? Só fazer muito mais cobrados de Deus. É isso que Jesus está falando com os fariseus. Olha só, fariseus, se eu fizesse esses milagres que eu fiz aqui em Sodoma e Gomorra, a história era outra. Eles teriam outra atitude em relação a mim. Então vocês serão mais culpados do que eles. E nós, queridos, seremos mais culpados que todas as gerações que passaram. E nós estamos vendo o que está acontecendo e consequências do que está acontecendo. Nunca seremos tomados por inocentes ou por ingênuos. Pelo contrário, será muito maior a cobrança. Então, primeiro, castigo efetivo do pecado, das omissões. Primeiro é a morte espiritual, que quer dizer culpa e corrupção da vida. Depois, sofrimentos da vida, aqueles conflitos, doenças psíquicas, aqueles problemas. E agora nós vamos ver aqui, queridos, a morte física, a separação do corpo e a alma. Também faz parte da penalidade do pecado. O Senhor tinha isso em mente também na penalidade ameaçada
ameaçada e mais que evidente na explicação dele feita com as palavras: tu és pó e ao pó voltarás. Então, queridos, a morte física fazia parte do castigo e da punição de Deus, faz parte do castigo e da punição de Deus. Não sei como eu estava falando, perguntaram para mim essa semana: pastor, alguém morre antes da hora? Alguém morre? Não existe isso. A pessoa morre no tempo e na hora determinada por Deus. Foi uma bala perdida. Com certeza não era bala perdida. Já estava programado que aquela pessoa ia morrer daquele jeito. Deus é mau, não, Deus é mau. É a penalidade do pecado, morte física. Já estava inserido isso. Adão, se comer, vai morrer. Espiritualmente, fisicamente, e se não se arrependendo, eternamente. Vamos ver alguns textos, queridos. Abra sua Bíblia. É um texto grande, mas dá para a gente ler todo mundo junto. Romanos 5, de 12 a 21. Cada um vai ler um versículo. Romanos 5, de 12 a 21. Romanos 5, começa no 12 e vai até o 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não além da lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Foi assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, queridos, aí Paulo fala exaustivamente o que a morte é fruto do pecado, a morte física. Alguns teólogos bem antigos, no século IX, século X, tentaram falar que não, que Adão já foi feito mortal, o Adão já tinha a morte na vida dele. Não, senhor. Alguns estudiosos acreditam e falam que o corpo humano se renova a cada 7 anos. Cada 7 anos o corpo humano se renova. Então, se fosse sem a ausência da morte física, o homem seria robusto para sempre. A morte entrou na vida de Adão após o pecado. Se você ir lá em Gênesis 12, versículo 7, como que fala lá? E Deus soprou na narina e fez o homem alma vivente. A ideia é o quê? Que o homem iria viver para sempre. Se o homem não come do fruto proibido, era vida física para sempre. Então a morte entrou na agenda do homem depois. E alguns querem argumentar o seguinte: não, mas a morte é uma coisa natural, o homem nem sente. Queridos, como nós falamos no começo aqui, chega no médico, o médico chega para você e fala: olha, você tem 7 dias de vida, como que vai virar a sua vida? Vai quase virar um inferno. E você vai querer fazer de tudo em 7 dias. Se você for cristão, só sair pedindo perdão para todo mundo. Falando, uma coisa, me perdoa. Se bobear, o cara vai para o monte, vai ficar 7 dias no monte para não correr risco. Por quê? O homem se apegou à vida como se fosse coisa própria dele. Porque ele foi feito para viver.
É isso, o homem foi feito para viver. Quando acontece uma coisa diferente, o homem estranha. A morte é diferente ao homem. Eles podem ver esses casos aí que a pessoa está doente há muito tempo, está na UTI, a família está sofrendo, mas quando dá notícia que a pessoa morreu, abala. E como fica a família esperando o telefonema? Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. A pessoa está mal, quando toca o telefone, todo mundo gela. Ninguém vai atender o telefone. Se passar das 9 da noite, então, já vai atender o telefone esperando o pior. Por quê? Não está na nossa natureza a morte. Porque nós não fomos feitos para morrer. Então, há uma ideia anti-morte dentro de nós. É anti a nossa natureza, é antinatural. A separação de coisas que se pertencem mutuamente. A vida pertence a nós. E você pode tirar base disso. Você pode ter recebido 10 mil reais lá no bolso. Alguém vai te assaltar. O cara fala, tudo que tem uma vida, o que você vai fazer? Olha tudo. Eu sei que você vai ficar chateado. Caramba, 10 mil reais. Então, você vai até tentar reagir, não para preservar a vida, mas para segurar o dinheiro. Mas você tem ideia que a sua vida vale muito mais. Então, se a morte fosse uma coisa inerente a nós, desde a criação, a gente ia ter problema de morrer? Não, nenhum. Vou te matar. Vou morrer mesmo. O ser humano não pensa assim. Os países têm pena de morte. Já viu alguém cometer suicídio no corredor da morte? Ele tem esperança de vida até o final. Ele acha que o governador, ou seja lá quem for, pode ter vida. Então isso mostra o quê? Que a vida faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso corpo, do nosso ser. Então, queridos, a morte física veio após o pecado. Então, a primeira consequência, o castigo efetivo do pecado, primeiro, é a morte espiritual. Depois, os sofrimentos, aquelas perturbações, pensamentos, vontade contrária, aquela guerra, aquele conflito que você está dentro de você constantemente, o tempo todo. Depois, a morte física. E para terminar, queridos, a morte espiritual. Essa pode ser considerada como a culminância e a consumação da morte espiritual. As restrições do presente desaparecem e a corrupção do pecado tem a sua obra completa. O peso total da ira de Deus desce sobre os condenados. Isso significa a morte no sentido mais terrível da palavra. Morte eterna, queridos, acabou. Não tem volta. Não tem conserto, não tem apelação, não tem alternativa. O que seria a morte? A soma da morte física. A pessoa morre espiritualmente, soma com a morte física, morte eterna. E essa aí não tem jeito. Queridos, morreu sem Jesus, nem Deus muda a sua situação. Ou ele vai colocar alguém para falar de Jesus, para você se converter, ou pronto. Aconteceu um acidente lá em Angra. Existem 2 ou 3 anos atrás, não lembro bem. E uma mulher estava dirigindo, foi um acidente muito feio, e estava passando um pastor na hora. E ele falou que ele não tem costume, até a mulher dele disse, não olha não, meu bem, não olha não. Aí ele sentiu, ele encostou o carro, parou o carro, e foi lá ver a mulher, que isso, meu bem? Que isso, meu, que você fez? Ele desceu do carro, foi lá no carro, olhou, viu que era uma mulher, e perguntou para ele, você é evangélico? Não. A mulher conseguiu falar assim, eu sou filha de pastor desviado. Você quer voltar para Jesus agora? Eu quero voltar para Jesus agora. Ou Deus faz isso, se você morrer sem Jesus, ele não vai fazer mais nada. Não vai fazer mais nada. A morte eterna acabou. Você escreve a sua sentença em vida. Ah, pastor, então não tem chance até no último segundo? Tem. Mas você sabe qual é o seu último segundo? Esse é o problema. Você não sabe qual é o seu último segundo. Eu posso estar aqui hoje e amanhã vocês podem estar lá na capela ou aqui, lá no meu corpo. Isso é zero. Eu lembro agora do falecido meu pai, que tinha uma menina que vai ser aniversário junto com ele, dia 3 de agosto. É no aniversário dele, ele falou assim ainda, bom, vamos dar parabéns para mim. Eu lembro da menina Débora. A menina tinha 8 anos, estava fazendo 9 anos.
e que Deus abençoe, aí no momento eu falo assim, lógico que entre eu e ela, eu vou morrer primeiro. Lógico que eu vou morrer primeiro. Queridos, deu 6 meses, a menina morreu. Aí meu pai na administração, o velório foi tão marcante que eu lembro até hoje, eu era solteiro ainda, morava no 9 de abril, meu pai falou assim, eu acabei de falar, a menina morreu de meningite. Há 6 meses, alguns meses atrás, eu e ela, com certeza eu vou primeiro, ela foi primeiro. Isso é para mostrar que a gente não tem hora certa de morrer, temos que estar certo com Deus. E é isso, queridos. A morte eterna, ela se consuma com a morte física e a morte espiritual. É o peso total da ira de Deus. É a hora que Deus acerta os ponteiros com você. É o momento que, onde te exagera, né? É onde o filho chora e a mãe não vê. E ainda que veja, não vai fazer nada. Porque se ela te ver lá, a situação dela também não é boa. É onde, queridos, tudo aquilo que a pessoa fez, olha como que a situação é grave. Eu peco, você peca, eu pequei. O povo foi misericordioso com a gente. Quem pecou só 10 vezes hoje? Não, porque só 10, né? Só 10 pecados hoje. Não. A isso, 365 dias, 3.560 pecados, vezes, vamos colocar aí que você morra com 100 anos. Jesus! 365 mil pecados. Aí você não levou Jesus a sério, você não se converteu. Ali, tudo isso Deus vai cobrar. Tudo isso Deus vai pesar a mão e falar, agora vamos acertar as contas. Meu querido, se Deus é justiça, não comete falha, um erro sem arrependimento é cobrado, imagina 365 mil pecados. Não tem nem argumentação, não tem nem para onde você correr. E querido, agora eu vou abrir um parênteses. Eu quero até passar para a igreja, eu passei para o pastor, eu quero até passar para a igreja. De todos os modos, você é usado por Deus. Amém? Você está indo atrás de alguém, está evangelizando, a pessoa não está dando ouvido. Você está visitando alguém, a pessoa não firma na igreja. A pessoa, como que está sendo usado por Deus? O seu trabalho vai ser o argumento de Deus contra a pessoa. Mas, gente, vai ter gente na hora do juízo final, vai ter gente com a cara de pau, fala assim, não sabia de nada, eu só você não sabia? Aqui, na vez aqui, lembra? Ah, o presbítero, é evangelista, é o Wellington, é o pastor Camargo, ele tem, ele ia na sua casa toda semana, ele mandava um torpedo, tá vendo ali, você mexeu no celular, o torpedo você até apagava sem ler. Tá vendo que eu falava que você não atendia? Era eu que estava te avisando. Então, tudo que a gente faz, quando diz lá em Isaías, se não for a memória, que a palavra de Deus não volta vazia. Você não sabe qual era o intuito que Deus mandou aquela palavra. Aí a gente lembra a vocação de Isaías. Qual era a vocação de Isaías? Isaías, vou te mandar para um povo, você vai falar e eles não vão te ouvir. Você vai explicar e eles não vão entender. Olha a missão do cara. Imagina você chamar para isso. Eu vou te levar para um país, você vai pregar, vai passar a sua vida todinha pregando, mas ninguém vai se converter. Porque eu vou usar você para condená-los. Eu queria dizer, eu não tenho sombra de dúvida não. Se nossos vizinhos aqui não se converterem, a nova aliança é um dos argumentos fortes para condená-los. Senhor, eu não sabia a verdade disso não. Coloquei uma igreja na frente da sua casa. Ela abria terça, quinta e domingo. Ligava o som ia lá na sua casa e te falava dos pecados de Jesus. Aí no momento da morte eterna, é a hora que Deus vai vir e cobrar tudo de todos. É a morte eterna. É a hora que Deus vai descarregar, como diz a nossa gíria, com pressão, tudo aquilo que aconteceu. A morte eterna significa o peso total da ira de Deus desce sobre os condenados. Isso significa morte no sentido mais terrível da palavra. A condenação eterna deles é levada a corresponder ao estado interno das suas ímpias almas. A angústia de consciência e sofrimento físico é a fumaça do seu tormento pelos séculos dos séculos. A consideração mais ampla deste assunto pertence à escatologia que nós vamos ver, se Deus nos permitir, mais para frente. Mas qual a ideia aqui, queridos?
Vamos imaginar o seguinte, é difícil imaginar isso, não tem como dar um exemplo palpável, próximo. Mas você está sendo humilhado, tem um encarregado lá, está sendo humilhado, colocando você as piores coisas, as piores rotas, você chega, você vai lavar o banheiro, tudo de ruim, você que faz. Todo esculacho, toda bronca ele tem em você. Aí por cargas d'água, por um milagre, você ganha uma herança, fica rico, você é uma pessoa sem Deus. E compra aquela fábrica, que só você com aquele encarregado. Demitido. Depois passa bastante. Fala, vamos aí, traz café para mim. Eu quero que a gente tenha, é só para a gente tentar ter a ideia do que Deus vai fazer. Porque, queridos, Deus é suportando e tolerando o ser humano há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos. Por isso que às vezes a gente diga, o rico comprou isso, o rico ganhou aquilo. Eu já sei para onde ele vai, não se preocupe. Não se preocupe. O dele já está garantido, já está guardado. Só para a gente terminar, a morte eterna. Apocalipse 21, versículo 8. Isso aí é inevitável. Apocalipse 21, versículo 8. Pode ir. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que age com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O seu lugar é no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí a gente vai lembrar daquela parábola do rico e do Lázaro. Quem está no céu não vê nada. Está no céu? Você foi para o céu? Não vê terra, não vê inferno. Quem está no inferno, aí a chapa esquenta, a história é outra. Vê os três. Vê os três. Quem está no inferno vê as outras pessoas que estão no inferno, vê o que acontece na terra e vê o que acontece no céu. Aí agora é a hora que a gente rir e ficar preocupado. Imagina aquele cara que nunca ouviu o seu convite para vir na igreja. Aí vocês morrem, o cara fala, caramba, lá, o pastor dava certo, mano. Aí vai tentar igual o rico, falando, Senhor, paga o pastor ir lá falar para os meus irmãos, lá não pode. Quem está daqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. Acabou. Lá na terra, eles têm os pregadores, os pastores. Imagina que isso é uma cena trágica. Eu estou ilustrando, vocês têm uma noção. Aqui quase todo mundo, eu vou incluir todo mundo, tem parente não crente, noticiado. Eu tenho um cunhado que já aceitou Jesus 15 vezes na fora da igreja. 15 vezes que a gente contou. O resto que ele fez sozinho eu não sei. Discussão de família, morre todo mundo na família. E isso não só por Estado. Morre seu primo, morre seu irmão, morre seu tio, seja lá quem for morrer. Aí eles tentando, sabe? Aquilo é errado. Tuf! Diante de Deus, você para o céu, eles para o inferno. Eles lá no inferno, eles estão vendo você ser recebido por Jesus Cristo no céu. O que ele vai fazer? Não tem volta. Ele vai falar, por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi o meu irmão? Por que eu não ouvi o meu primo? Por que eu não ouvi o meu cunhado? Deus, e agora? Deus, agora? Nada. Eu converti alguém da sua família para você mudar de vida. Essa é a ideia de morte eterna. É a hora que Deus vai pesar a mão com força sobre aqueles que o rejeitaram o tempo todo. E nada mais justo, né, queridos? Olha o tanto que Jesus corre atrás dos pecadores, não é? Tanto que você vai na casa de um, vai na casa de outro, e você fica a pessoa uma desculpa esfarrapada. Gente, que Deus é misericordioso. Você teve gente que está vontade de pegar pelo pescoço, agora não quero que salve ninguém, não. Ele não quer, não. Porque do jeito que passa, queridos, parece que a igreja ou Jesus que precisa das pessoas. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Se Jesus voltasse agora,
Você acha que ele ficaria triste para levar só mais 5? Aí, ninguém merecia nada mesmo. Ninguém merecia nada. Mas é até interessante, né? Aí vai passar o hino. Esquecer a igreja acesa, meia-noite, não tem ninguém lá. Vamos entrar no roubo aí, vamos levar tudo. Vamos levar guitarra, vamos levar microfone sem fio, vai levar tudo. Assim que vai acontecer, queridos. Eu não sei onde você vai estar, mas na hora que Jesus tocar a trombeta, os anjos tocarem a trombeta, acabou. Você está no louvor, né? Cantando aqui, de repente, aquele coração aquele coralzão assim de anjo cantando ali. Isso, Jesus. Jesus, só entrando para entrar. Você, Jesus, eu tenho certeza que está me levando. Só estou problemado na terra. O problema você já acabou na terra. Você pode entrar. Aí, ao contrário, imagina o desesperador que deve ser, queridos. Vamos imaginar um pouquinho, só para a gente terminar. Está aqui uma pessoa não crente, fala, nossa, esse culto não acaba, que coisa chata. De repente, todo mundo só está aí na igreja. O microfone cai no chão, a guitarra cai no chão. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Ele não vai entender nada. Ele não vai entender nada. Imagina o marido que fica do lado de fora esperando a mulher nunca mais vai sair da igreja. Ele vai entrar, vai lá dentro, vai voltar, vai cadê minha mulher? Quem levou minha mulher? É assim que vai acontecer, querido. Isso é um desespero. É bíblico isso. É hora que o pessoal agora comigo. Então vem cá. Lembra? Eu te chamei uma, chamei duas. Lembra que seu pai era evangélico, lembra que sua mãe era evangélica. Lembra que eu coloquei um amigo seu para se converter, para te falar, você nunca quis, nunca teve tempo. Estava conversando com uma moça, aquela ali eu queria estar no julgamento dela, gente. Eu queria estar. Se Deus permitisse, Jesus, só deixa. Falando de Jesus para ela, professor, vou ser sincero. Eu não consigo largar baladas. Você não entendeu o que você está me falando. 18 anos. Você não entendeu? Detalhe. Filha adotiva, que já foi privilegiada. Filha adotiva, a família, o pai, a mãe evangélica, foi curada de bronquite, é uma agraciada, foi uma agraciada. Entendeu? Deixa eu entender. Você não está com Jesus por causa da balada. Pastor. Bom, até parecer com ela. Eu realmente vou ter uma pessoa dessa, que falou rasgadamente que ela não consegue largar a balada. Um dia, quem sabe, depois de certa idade, ela vai, tá bom, gente. Mas Jesus é bela, pode só ela parar de graça, né? Isso é graça. É isso, queridos. O homem está pensando que é Deus que depende dele. Aí quando chegar na morte eterna, como Deus vai fazer? Tudo aquilo que eles fizeram serão rigorosamente cobrados. Então, queridos, terminando, punições explicadas, a segunda parte é essa: morte espiritual, onde a pessoa leva sobre si a culpa, o pânico e a corrupção. Tudo que a pessoa faz está contaminado pelo pecado. O pecado é uma doença terrível que contamina. Aí vem os sofrimentos da vida, aqueles conflitos constantes do certo e do errado, os pesadelos, as agonias, as debilidades do corpo, a fraqueza do corpo. Aí vem a morte física, que todo mundo teme. Por mais que a pessoa, eu não ligo para morrer, porque ela já perdeu o sentido da vida há muito tempo. E o pior de todos, a morte eterna. É quando ali Deus, como diz em Apocalipse, derrama o cálice da ira dele. Tudo aquilo que Deus poupou o mundo por causa de Jesus e por causa da igreja, os que forem para a morte eterna, para o inferno, sofrerão sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de piedade da parte de Deus. É o juízo final. Amém, igreja? Está terminando o nosso culto. Vamos estar só reforçando aí que